Esse é um segredo espiritual para vencer e transformar a sua vida. Escute isso antes de amanhã. Deus nunca falha, e essa é uma verdade que devemos ter em mente, especialmente em momentos de dificuldade e lutas. No entanto, muitas vezes esquecemos de deixar Deus agir em nossas vidas e tentamos lutar batalhas sozinhos, com a força dos nossos braços. A Bíblia nos ensina que desde o nosso nascimento até o dia em que deixamos este mundo, enfrentaremos problemas e dificuldades. A Bíblia nos diz em Jó capítulo 14, versículo 1 e 2, que a vida humana é breve e cheia de inquietação. A diferença entre uma pessoa que crê em Deus, que busca a presença de Deus, e um incrédulo é que quando enfrentam batalhas, a pessoa que está com Deus ao teu lado se sairá vitoriosa no final, enquanto o incrédulo não tem essa garantia. Deus promete estar conosco enquanto passamos pelos problemas. Deus promete ser a nossa ajuda e apoio, e garantia de que não seremos destruídos em meio às dificuldades. Muitas pessoas que acreditam em Deus e que buscam a Deus sofrem e enfrentam lutas como qualquer outra pessoa, e isso pode nos fazer questionar qual é a diferença de uma pessoa que está com Deus e as pessoas que não estão. A resposta é simples. A maioria das pessoas enfrenta as suas batalhas sozinho, mesmo sem saber. Lutam e esperam que Deus dê a vitória, mas esquecem de entregar a luta a Ele e confiar que Ele cuidará de tudo. Ao deixar Deus lutar as nossas batalhas, experimentamos a paz de saber que entregamos nossas necessidades a Ele e que Ele está cuidando de tudo. Aqueles que colocam sua confiança no Senhor desfrutam de uma paz profunda. Como diz em Isaías, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Portanto, é fundamental que lembremos de entregar nossas lutas e batalhas a Deus, confiar nele e permitir que Ele haja em nosso favor. Dessa forma, poderemos experimentar a paz, os milagres e os testemunhos que vêm de uma vida entregue e guiada por Deus. A vida é uma jornada cheia de altos e baixos, e todos nós enfrentamos momentos de crise em algum ponto. Nessas situações, é natural sentir-se ansioso, preocupado e inseguro. Entretanto, como pessoas que buscam a Deus, é importante lembrar que nosso Deus é maior do que qualquer problema e podemos confiar nele, mesmo nos momentos mais difíceis. Confiar em Deus durante as crises significa entregar os nossos medos, preocupações, os nossos anseios e ansiedades a Ele, buscando sua orientação, a sua direção em cada passo do caminho. Isso não quer dizer que devemos simplesmente ignorar os problemas, não, mas sim reconhecer que Deus está no controle de tudo e que Ele pode transformar qualquer situação para o nosso bem. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que enfrentaram crises e confiaram em Deus para superá-las. Um exemplo é a história de José, que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e acabou preso injustamente, mas mesmo em meio a tantas adversidades, José manteve a sua fé em Deus e, como resultado, Deus o exaltou e usou sua vida de maneira poderosa. Outro exemplo é a história de Esther, que se tornou rainha e enfrentou uma crise ao descobrir que o seu povo estava ameaçado de extermínio.
Esther confiou em Deus e tomou medidas corajosas, o que resultou na salvação do seu povo. Para confiar em Deus nos momentos de crise, devemos alimentar a nossa fé diariamente, através da nossa rotina de orações, assim como fazemos aqui no canal Mensagens e Orações. Através da nossa oração e comunhão, à medida que nos aproximamos de Deus, a cada dia mais e mais, e nos enchemos de Sua presença, a nossa confiança cresce, a nossa fé aumenta, Deus nos capacita para enfrentar as tempestades da vida, sempre de cabeça erguida, com coragem e certeza de que Deus está cuidando de tudo, certeza de que a vitória é certa. Lembre-se das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando enfrentamos crises, podemos nos apegar a essa promessa que o Senhor Jesus nos deu, sabendo que nosso Deus é maior do que qualquer dificuldade e que através dele podemos superar todos os desafios, todas as provações. Muitas vezes as pessoas têm a falsa noção de que ser uma pessoa dependente de Deus, uma pessoa que ora, que busca a Deus, significa ter uma vida livre de problemas e dificuldades. No entanto, a Bíblia deixa claro que Deus não nos prometeu uma vida isenta de desafios, não, mas sim Sua presença e apoio durante esses momentos difíceis. A Bíblia, como eu disse, nos diz que teremos aflições, mas que temos que ter bom ânimo. Essa fala de Jesus, essa passagem da Bíblia, nos mostra que apesar de enfrentarmos dificuldades, podemos encontrar força e esperança no Senhor, pois Ele já venceu o mundo e nos prometeu a Sua presença inabalável. Deus está ao nosso lado, pronto para nos ajudar a enfrentar e superar os desafios que a vida nos apresenta. O Salmo 46 afirma: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente no meio da adversidade. Este salmo nos mostra que Deus é o nosso socorro bem presente, oferecendo-nos refúgio e proteção em meio às tempestades da vida. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos apoiar na promessa de que Deus nunca nos abandonará. A Bíblia nos lembra disso dizendo, em Hebreus: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa garantia nos dá a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Além disso, é importante lembrar que Deus pode usar nossos problemas para nos moldar, para nos fortalecer, para nos tornar pessoas mais fortes, mais experientes. A Bíblia diz em Romanos: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Através das dificuldades, podemos crescer, fortalecer a nossa fé e nos aproximar ainda mais de Deus. Deus não nos prometeu uma vida livre de problemas, mas garantiu a Sua presença e apoio durante esses momentos. Entenda isso. Devemos nos apegar a essa promessa, buscando a orientação e o auxílio de Deus em meio à adversidade e permitindo que Ele nos molde e nos fortaleça através das experiências vividas. A vida é repleta de desafios e batalhas, seja para quem acredita, para quem tem fé em Deus, ou para aqueles que não compartilham da mesma crença.
momento, há uma diferença crucial entre os dois. Aqueles que estão na dependência de Deus têm a garantia de sua presença e apoio, enquanto os que não estão enfrentam essas lutas sem essa segurança. Quem busca Deus pode encontrar consolo e força em meio às adversidades, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado, pronto para ajudar a enfrentar e superar os obstáculos. Essa fé permite encarar os desafios com mais serenidade e confiança, pois há a certeza de que Deus não os abandonará. O Salmo 34 nos mostra sobre isso, dizendo: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Em contrapartida, o incrédulo não tem essa certeza e enfrenta as batalhas da vida sem a segurança e sem o apoio divino. Isso não significa que você não possa vencer, mas a ausência dessa fé em Deus pode levar a um sentimento de solidão, um sentimento de desamparo diante das adversidades. A pessoa que está em Deus é uma pessoa que tem confiança, que sabe que vai vencer. Quem está na dependência de Deus pode se apoiar nas promessas da parte de Deus e ter a esperança de que tudo vai dar certo, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa convicção traz paz e esperança, traz o conforto para os nossos corações, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. A pessoa que busca Deus e que está em sua dependência também encontra em sua fé a possibilidade de crescimento espiritual e fortalecimento do caráter. As lutas e batalhas enfrentadas são vistas como oportunidade de amadurecimento e de maior intimidade com Deus. Já aquela pessoa que não busca Deus, que não está em sua dependência, essa pessoa fica sem perspectiva espiritual. Pode ter dificuldades para encontrar sentido e propósito nos momentos de adversidade. Confiar em Deus e entregar a Ele nossas batalhas é um ato de fé. Um ato de fé que nos coloca em uma posição privilegiada para vivenciar milagres e testemunhos em nossas vidas. Essa atitude demonstra uma profunda dependência do Criador e uma confiança no seu poder, permitindo-nos ser guiados por Ele ao longo de todo o caminho, em meio às adversidades. Quando entregamos nossas lutas a Deus, permitimos que Ele atue de maneira sobrenatural em nosso favor. Reconhecemos que não somos capazes de enfrentar todos os desafios com a nossa própria força e que precisamos da intervenção da parte de Deus para nos ajudar a vencer as batalhas, os desafios, os levantes do inimigo em nossas vidas. Essa humildade e esse reconhecimento do poder de Deus abrem as portas para a manifestação de milagres, abrem as portas para a ação de Deus em tua vida. E pode ter certeza que a vitória irá chegar. Muitas vezes nos deparamos com situações em que acreditamos que podemos enfrentar sozinhos os desafios, as lutas, por nossa própria conta. No entanto, quando tentamos lutar sozinhos, sem a ajuda, sem a orientação de Deus, os resultados obtidos podem ser bem diferentes daqueles que experimentaríamos se confiássemos em Deus e permitíssemos que Ele lutasse por nós. Lutar sozinho pode levar a um desgaste emocional, físico e espiritual. A ausência de Deus em nossas batalhas nos faz nos sentir sobrecarregados, ansiosos
muitas vezes desanimados, ao tentarmos enfrentar os problemas com as nossas forças, sozinhos, podemos nos sentir frustrados, pois nossos esforços nem sempre são suficientes para vencer os desafios que a vida nos apresenta. Por outro lado, quando confiamos em Deus e entregamos a Ele, experimentamos uma sensação profunda de paz e confiança. Deus nos dá forças para enfrentar as adversidades. Aquilo que era um imenso problema passa a ser um probleminha. Nossas lutas se tornam menos árduas e os resultados alcançados são mais promissores, pois contamos com o apoio de Deus. Quem conhece todas as coisas e tem um plano perfeito para nossas vidas é Ele. Deixa que Ele tome a frente da sua situação. Permita que Deus lute por você e que Ele te mostre os sinais. Que Ele te ensine a ser dependente dEle. E reconheça que você é fraca, que você é fraco. Sozinha, sozinho você não vai conseguir. Reconheça sua fragilidade. Através deste reconhecimento e dessa experiência, você vai aprender a ser mais humilde e a valorizar a importância da fé e da confiança em Deus. A dependência de Deus nos leva a desenvolver um relacionamento mais profundo com o Criador, o que nos aproxima ainda mais da sua presença e do seu amor. E você passa a ser uma pessoa mais do que vencedora. Entregar nossas lutas a Deus é um ato de fé, mas também é um ato de confiança e sabedoria. Confia em Deus, pois ao fazer isso, você se posiciona para receber a ajuda divina. Você está abrindo o teu coração e dizendo para Deus: venha e faça morada. Guia minha vida, Senhor. Cuide de mim. Tome a frente dessa situação. E quem é melhor do que Deus para resolver os problemas da sua vida? Quem é melhor do que o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente que sabe de tudo, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o que detém todo o poder, o dono da última palavra? Quem é melhor do que Ele para te ajudar a vencer? Quem é melhor do que Ele para te ajudar a superar esse momento de dificuldade, essa provação que você está passando? Quem é melhor do que Deus para guiar a tua vida? Me responda. Quem é melhor? Não há outra opção. Existem batalhas na tua vida que somente com Deus você poderá vencer. Não importa o quanto você seja forte fisicamente, não importa o tamanho da sua força de vontade, se você não estiver com Deus ao seu lado, tudo isso será em vão, porque você não vai conseguir. Eu preciso que você entenda isso. Tudo o que eu estou te entregando aqui como um porta-voz de Deus para a tua vida. Deus te trouxe aqui para ouvir esta mensagem. Deus é o teu Pai e Ele te escolheu para estar aqui. Ele é um Pai amoroso e misericordioso que está sempre pronto para te ajudar e para te amparar. Ele está cuidando de você. Aqueles que reconhecem a sua própria fragilidade e sabem que necessitam da dependência de Deus, encontram em Deus a força para vencer. Deus está te dando a oportunidade de experimentar o seu poder e a graça, mas você precisa se render a Ele. Você precisa admitir que sem a sua presença você é incapaz de enfrentar todos os momentos de aflição, assim como diz a palavra de Deus. Pois na vida você terá muitas aflições, e sem Deus ao seu lado, você não vai resistir. Reconheça a tua fraqueza e seja uma pessoa dependente de Deus. Reconhecer a tua fraqueza não é um sinal de covardia, mas sim um sinal de sabedoria e humildade. Ao aceitar a tua condição como humana e entender que é limitada e que necessita da orientação de Deus,
Essa percepção te leva a buscar a presença dele. E como que se busca a presença de Deus? Através da oração, através de uma rotina espiritual, de uma rotina de orações. E é por isso que todos os dias nós estamos aqui reunidos, buscando a Deus, aqui na nossa corrente de oração, na nossa rotina de orações, aqui no canal Mensagens e Orações. Você que ainda não faz parte, eu te convido a vir fazer parte deste grande movimento. Muitas vidas já foram mudadas, muitas vidas estão sendo mudadas e muitas vidas ainda irão mudar, porque o nosso Deus é o Deus vivo, o Deus que cuida, o Deus que provém em nossas vidas. Deus se revela de maneira especial àqueles que se entregam e que confiam nele. Ele nos ensina a depender da tua presença, a viver em constante comunhão. Deus nos fortalece em nossas fraquezas e nos capacita a enfrentar e a superar todos os desafios, adversidades e aflições da vida. Entregue-se a Deus, seja uma pessoa dependente dele e reconheça que você não tem força para lutar sozinha, sozinho. Deixa que o amor de Deus tome conta de você. Deixe que Ele cuide de você. Deixe que Ele te dê a paz e a segurança que só Ele pode dar. Diante das tempestades da vida, Ele estará cuidando de você. Ele será a brisa leve em meio à tempestade. Ele vai te dar a força e a capacidade necessária para vencer qualquer situação. Ele é o teu consolo e o teu abrigo em meio às adversidades. A palavra de Deus é um verdadeiro tesouro para todos aqueles que buscam sabedoria e orientação em suas vidas. Ela é uma fonte de conforto, esperança e inspiração que nos ajuda a guiar as nossas vidas. E é por isso que todos os dias eu trago uma palavra, uma mensagem da parte de Deus. Todos os dias antes de entrar aqui no canal Mensagens e Orações, eu peço a Deus que me dê um direcionamento sobre o que entregar para a vida das pessoas que estarão aqui me ouvindo. Quando meditamos na palavra de Deus, somos impactados pela verdade divina e aprendemos a confiar em Deus da forma mais profunda, da forma mais verdadeira. Através de suas promessas e ensinamentos, Deus nos revela os seus propósitos para as nossas vidas e podemos passar a compreender melhor o plano que Ele tem para cada um de nós. Essa compreensão, esse entendimento nos encoraja a enfrentar os desafios ainda com mais fé, com mais vontade, sabendo que Deus tem algo para nos ensinar com isso e que Ele tem promessas reservadas para nós. A palavra de Deus nos mostra o caminho da transformação pessoal. Ela nos ensina a viver de acordo com os princípios divinos e nos ajuda a desenvolver um caráter moldado à imagem de Deus. Ao seguirmos os ensinamentos, nossas atitudes e comportamentos são modificados. Passamos a experimentar uma vida repleta de alegria, de felicidade, uma vida plena, uma vida com propósito. A confiança na palavra nos coloca no caminho para a vitória. Deus nos promete a vitória sobre o pecado. Deus nos promete a vitória sobre as adversidades e até mesmo sobre a morte, pois sabemos que estaremos com Ele para todo sempre. Aleluia. A vontade de Deus é perfeita e abrange todos os aspectos de nossas vidas. Muitas vezes encontramos dificuldades em entender e aceitar o plano que Ele tem para nós, o que pode nos levar a cometer erros e a ter ansiedade. A chave para evitar esses problemas é aceitar a vontade de Deus e saber que o tempo dele é perfeito.
Temos que confiar que no tempo de Deus tudo dará certo, tudo irá se encaixar e vai ser perfeito. Não podemos querer fazer as coisas fora do tempo de Deus. Devemos aceitar a vontade de Deus. Isso significa submeter nossos desejos, planos e expectativas a Ele, ao que Ele desejar para as nossas vidas. Isso também requer humildade e disposição para ouvir a voz de Deus, buscar a sua orientação através da oração, através da meditação na palavra. Quando nos entregamos a Deus dessa maneira, permitimos que Ele tome a frente e conduza os nossos passos, nos guie na direção certa. Muitas vezes ansiamos por respostas imediatas e soluções rápidas para os nossos problemas. Mas Deus pode estar trabalhando de maneira diferente da nossa percepção. Ele conhece o começo, o meio e o fim de todas as coisas, e seu tempo é sempre perfeito. Aprenda a confiar no tempo de Deus. Desenvolva a paciência, a perseverança. Evite a ansiedade e o desespero. Ajuste-se ao plano de Deus. Isso requer uma atitude de flexibilidade. Nem sempre compreendemos o propósito de Deus em cada detalhe, em cada situação, mas podemos ter certeza de que Ele está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a partir do momento que estamos em sua dependência. Entender isso nos permite crescer espiritualmente e aprender lições valiosas. Nos ajuda a ter paz no coração, a ser uma pessoa mais plena e tranquila, porque a pessoa ansiosa, a pessoa que tem medo, que tem dúvida no coração, ela enfraquece a sua fé, porque o medo, a dúvida, é o contrário de fé. Porque quem tem medo ou quem tem dúvida não tem confiança, não acredita 100% naquilo, tem medo daquilo dar errado. E quando você não tem confiança, você não tem fé. Quando você não confia no tempo de Deus, você se torna uma pessoa ansiosa. Portanto, aceite a vontade de Deus. Deixa Ele cuidar da situação. O tempo de Deus é perfeito. O plano que Ele tem para a sua vida é perfeito. Não deixe que a ansiedade, que o medo e que a dúvida tome conta do teu coração. Submeta-se aos desejos e aos planos que Deus tem para você. Confia nele. Tudo vai dar certo. As coisas irão caminhar para a direção da vitória. Deixa Deus tomar conta. Experimente a paz e a segurança que só quem confia em Deus, só quem está na dependência de Deus, pode experimentar. Deus tem planos maravilhosos para a tua vida.